Existem palavrinhas que você só nota as dificuldades quando vai escrevê-las. Falando, ninguém nota nada, não é verdade? De certo, eu escrevo juntinho ou escrevo separado. Depende, é o contexto, simplesmente. Então, vê só, observe o sentido do que você vai escrever. Quando o sentido for com certeza ou certamente, você junta, é uma palavra só, tá? Foi de certo uma crise de consciência. Aí o que é que você faz? Em vez de você pensar em de certo, você pensa em certamente ou com certeza. Então, foi certamente uma crise de consciência. O que se diz sobre ele, de certo, é estarrecedor. Certamente ou com certeza é estarrecedor. Mas, se você diz, por exemplo, aqui, falar de certo assunto é complicado. Então, falar de um determinado assunto. Então, eu tenho que escrever em separado. Ou então, o que se diz de certo sobre ele é estarrecedor. O que se diz de verdadeiro sobre ele. Então, eu coloquei propositadamente essas duas frases bem parecidas. Olha só. O que se diz sobre ele de certo é estarrecedor. O que se diz de certo sobre ele é estarrecedor. Veja que depende de quando você vai escrever. Qual é a dica? É só substituir pelo significado. No item 2, aqui, o que se diz sobre ele, certamente é estarrecedor, escreva junto. O que se diz, no segundo exemplo, de certo sobre ele, ou seja, de verdadeiro sobre ele, é estarrecedor. Então, é só, na hora de escrever, pensar no significado. Aí tudo fica bem mais tranquilo.